Olá! Hoje iremos falar sobre o sistema complemento via lectina, mas antes eu vou dar uma breve explicação sobre o sistema complemento em si. Com o seu surgimento por cerca de 700 milhões de anos, o sistema complementar é uma das conexões entre a imunidade inata e a imunidade adaptativa. O termo complemento foi dado por Ehrlich no final do século XIX, onde se referia a um conjunto de experimentos realizados pelo mesmo ou através de outros pesquisadores. É formado por 20 proteínas de membrana plasmáticas e solúveis no sangue e que participam das defesas inatas e adquiridas. As proteínas reagem entre si para oposicionar os patógenos e provocar uma série de respostas inflamatórias para auxiliar no combate à infecção. Muitas proteínas do complemento são proteases que se autoativam através da clivagem proteolítica. Hoje, especificamente, iremos falar sobre a via lectina. Pode-se dizer que a via lectina é muito parecida com a via clássica. Dentro da via lectina existem os processos de proteína de ligação da membrana, protease manana associada à serina, atividades biológicas e proteínas reguladoras da via lectina e deficiência do complemento e doença causada. Vou falar um pouco para vocês sobre a MBL, mais conhecida como a lectina ligadora de mannose. A lectina ligadora de mannose é uma proteína que pertence à família das colectinas, que são produzidas no fígado. Porém, os monócitos e macrófagos, assim como outros leucócitos, podem também sintetizar a proteína. Ela tem um papel importante no sistema imune inato, que constitui o primeiro componente de ativação da via das lectinas no sistema complemento e atua diretamente na neutralização de micro-organismos patogênicos por um mecanismo independente de anticorpo. A principal função biológica da MBL é a opsonização, pois suas estruturas de colágeno são ligantes para receptores de colectinas presentes nos fagócitos, e ela atua diretamente como opsonina. A MBL se liga à mannose, que é um açúcar da série de carboidratos de 6 carbonos, a glicose, que é um monossacarídeo e um dos carboidratos bem importantes, pois é fonte de energia e intermediário metabólico, e se liga também a outros açúcares, localizado no plano equatorial nas posições de carboidratos ou glicoproteínas encontradas no micro-organismo. Entre os alvos da MBL estão, por exemplo, as bactérias como Salmonella, Listeria, Neisseria, os fungos como a Candida albicans, os Cryptococcus neoformes são alvos também, alguns vírus, como por exemplo o HIV e o vírus respiratório VRS. Quando ocorre a ligação ao micro-organismo, a MBL pode desencadear várias atividades antimicrobianas. A proteína interage com pelo menos 4 proteínas relacionadas ao sistema serino-protease associado, conhecido como MASP. Essa interação, por sua vez, ativa a cascata do complemento, com a lise dos micro-organismos diretamente ou com o aumento da fagocitose. Agora vocês vão entender um pouco mais o que são MASP-1 e MASP-2. Agora eu vou falar para vocês um pouco sobre o MASP-1 e o MASP-2. O MASP-1 está envolvido na via da lectina do sistema complemento e é responsável pela clivagem de C4 e C2 em fragmentos para formar uma C3 convertase. O MASP-1 é uma serina protease que funciona como um componente da via da lectina, de ativação do complemento. A via do complemento desempenha um papel essencial na resposta imune inata e adaptativa. O MASP-1 é sintetizado como um zimogênio e é ativado quando se complexa com as moléculas de reconhecimento de patógenos da via da lectina, a lectina de ligação à mannose e as ficolinas. Essa proteína não está diretamente envolvida na ativação do complemento, mas pode desempenhar um papel como um amplificador da ativação, clivando o complemento MASP-2. O MASP-1 também é capaz de clivar o fibrogênio.
e o fator 8 e pode estar envolvido na coagulação. Uma variante de emenda deste gene não possui o domínio da serina protease, funciona como inibidor da via do complemento. A via da lectina é desencadeada pela lectina de ligação, a manose ou MBL. O receptor MBL reconhece a manose constituinte da membrana do patógeno e, associados a ele, MASP1 e MASP2 iniciam a clivagem subsequente de proteínas do complemento. A primeira proteína a ser clivada é C4, que será clivada em C4A, que é liberada no microambiente para recrutamento de novas células inflamatórias, e C4B, que se junta à membrana do patógeno. A segunda proteína a ser clivada é C2, que será clivada em C2A, que se associa à membrana do patógeno, e C2B, que é liberada para o recrutamento de outras células inflamatórias. A associação das proteínas C4B e C2A na membrana formam a convertase C3, que clivará a proteína C3. C3 é clivada em C3A, que é liberada. Já a C3B se une às outras proteínas na membrana do patógeno, formando a convertase C5, que ocasionará a clivagem C5. A C5 convertase, gerada pelas diferentes vias, vão clivar a C5 em C5B e C5A. A C5B continua ligada à membrana celular e permite a ligação das proteínas CC e C7. Esse complexo resultante, C5B, C6 e C7, ele é hidrofóbico e por isso ele vai ser inserido na bicamada lipídica e vai se tornar um receptor para a molécula C8, que é composta por 3 cadeias. A associação dessas moléculas já possui uma capacidade pequena de lisar células, mas a capacidade só se torna concreta quando a proteína C9 se liga ao complexo e forma poros que permite a passagem de íons e água para dentro da célula e, consequentemente, ruptura celular. É através desse complexo que ocorre a lise celular. As atividades biológicas e proteínas reguladoras da via da lectina são as mesmas da via clássica. A principal proteína da via da lectina é a proteína ligante de manose, MBL, e a serina protease associada à manose, MASP1 e MASP2. Em suas atividades, temos a procinina, ligada ao componente C2B, que é clivada pela plasmina para liberar cinina, que resulta em edema. Ela é regulada pela C1 e NH. Temos a anafilotoxina, ligada ao componente C3A e C4A. São responsáveis pela degranulação celular de basófilos e mastócitos e também pela contração de células da musculatura lisa. C3A é controlado pelo C inativador C3A e o C4A é controlado pelo C3 e NA. Temos também a opsonina, que está ligada ao componente C3b e C4b. Ligados na superfície de micro-organismos, eles se encaixam no receptor do C1R em células fagocitárias e promovem a fagocitose. C3b é responsável pela opsonização e ativação de fagócito e é controlado pelos fatores H e I. E o C4b é responsável pela opsonização e fagocitose e é controlado por C4bp e o fator I. Vamos falar agora um pouco das deficiências do sistema complemento e suas doenças. A deficiência de uma ou mais proteínas da cascata do sistema complemento poderá ser responsável pela suscetibilidade aumentada a várias doenças. As deficiências congênitas, primárias ou adquiridas, que são as secundárias, de proteínas de ativação da cascata do sistema complemento, predispõem às doenças autoimunes ou infecciosas específicas, em sua maioria por bactérias piogênicas de agressividade considerável, como por exemplo o meningococo. As deficiências de proteínas de regulação estão implicadas também em doenças do tipo autoimunes,
como é o caso do angiodema e da hemoglobinúria paroxista noturna. Falaremos agora de algumas doenças ocasionadas por essas deficiências. Temos a lúpus eritematoso sistêmico, conhecido como LES, que temos a deficiência primária da C2 e C4. Elas têm sido consideradas um fator de grande predisposição para lúpus eritematoso sistêmico. Temos também a glomerulopatia C3, a glomerulonefrite membranoproliferativa mediada por complemento é conhecida como glomerulopatia C3. A glomerulopatia C3 é uma patologia causada por anormalidades adquiridas ou hereditárias do sistema complemento, que alteram os fatores ativadores ou reguladores. Outro exemplo é a dermatomiosite, DM. A DM é uma doença inflamatória rara, autoimune, que atinge principalmente músculos e pele. A deficiência de C4 no sistema complemento está relacionada à DM. Vou falar um pouco sobre a interação da proteína MBL e o vírus HIV. O papel do sistema complemento na infecção pelo HIV tem sido intensamente avaliado e estudado. Em 87, verificaram pela primeira vez a ativação reduzida das vias clássicas e alternativa em pacientes HIV soropositivos. Em 89, observaram que essa ativação poderia ocorrer sem a participação dos anticorpos. Foi estabelecido que as proteínas do complemento e os anticorpos competem pelo mesmo sítio de ligação na GP120. Em 2001, foi evidenciado que a ligação de C1q, a porção globular do seu receptor, bloqueia a interação entre as células TCD4 e a estrutura GP120, que é uma glicoproteína de superfície do envoltório do vírus HIV, responsável pela interação desta com os ligandes. Em relação à via das lectinas, em 89, ao demonstrarem a inibição in vitro das células TCD4+, pelo vírus, relataram depois que a ativação do sistema complemento ocorre através da ligação da proteína MBL com a estrutura GP120 do vírus. Concluído, então, que a proteína MBL tem a capacidade de ligar-se à estrutura GP120 do envoltório do vírus HIV, em 97 concluem que a MBL pode afetar a progressão da AIDS de duas formas. Primeiro, a MBL liga-se à GP120, ativando a via das lectinas, e os fragmentos das proteínas do sistema complemento ativado poderiam se ligar ao vírus, aumentando sua infectividade. E segundo, a ativação das vias lectinas poderia ocorrer através do GP120 livre, que, absorvida a TCD4+, poderia facilitar a destruição dessas células do sistema imune, no caso as TCD4, auxiliando na progressão da AIDS. MBL e a transmissão materno afetada do HIV. Bom, o estudo é pequeno e poucas pessoas levaram a fundo, mas somente o pesquisador Arrantes conseguiu concluir de fato. Foram anos até que isso chegasse a uma conclusão. E de verdade, é resumida em apenas uma frase. Depende somente do genotipo MBL2 da mãe para que ocorra essa transmissão. E esse foi o nosso resumo sobre a via da lectina no sistema complemento. Espero que todos tenham gostado. Até mais!